O tema da nossa aula de hoje é políticas econômicas. Nós vamos dar sequência ao estudo da macroeconomia que iniciamos na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos o conceito de macroeconomia, as principais variáveis estudadas neste ramo da economia. E lá no conceito de macroeconomia, nós vimos que a macroeconomia estuda a economia como um todo, estuda os agregados econômicos. E as variáveis econômicas abordadas na macroeconomia, então, vão ser consideradas de maneira agregada também. E essas variáveis estão relacionadas umas com as outras. Nós vimos também na aula anterior que o governo tem um papel fundamental na condução da economia de um país. O governo dispõe de um poder considerável para editar leis, emitir moeda, vender títulos públicos, tem poder de polícia. Então, o governo é um dos principais agentes do mercado e, claro, né, na política também. Tem um papel fundamental. E uma discussão que se apresenta qual deve ser o tamanho ideal do Estado ou qual o papel do governo na condução da economia. Ter um papel mais intervencionista ou um papel de deixar o mercado mais livre, tomando as suas decisões, não interferindo tanto. Nós fizemos essa discussão na aula anterior também. E aí, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Ver alguns instrumentos que os governos podem usar para realizar as políticas econômicas. Lembrando da discussão que a gente fez deste tamanho de governo, se deve interferir muito ou interferir pouco, essas políticas que nós vamos ver na aula de hoje vão ser influenciadas pelo perfil do governo. Se for um perfil de governo mais liberal, talvez essas interferências vão ser menores. Para o perfil de governo mais intervencionista, aí sim o governo vai conduzindo a política econômica através da legislação, através dos seus ministérios, uma atuação mais presente. Então, nós vamos ver nesta aula de hoje alguns desses instrumentos que o governo utiliza para atingir os seus objetivos de política econômica. Nós vamos usar o capítulo 8 do livro Economia Micro e Macro e o capítulo 1 e 2 Macroeconomia do Gregory Mankiw. Esses dois capítulos também abordam as políticas econômicas do governo. São várias políticas econômicas, e essas políticas econômicas, daqui a pouco eu vou citá-las, essas políticas econômicas têm como objetivo final atingir os objetivos de política econômica do governo. Isso nós vimos na aula anterior também. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar deste assunto, políticas econômicas, não vamos esgotar todas as possibilidades nesta aula de hoje. Então, este assunto será dividido em algumas aulas, são várias políticas, e são 5 objetivos de política econômica, e nós vamos fazer simulações de alguns cenários, mostrando a interferência do governo, ora com mais ênfase, ora com menos ênfase, dentro daquela lógica que nós comentamos na aula anterior, do grau de interferência do governo, e nós vamos fazer simulações para atingir esses objetivos de política econômica. Então, vão ser vários cenários, a gente não vai terminar tudo nesta aula de hoje. São basicamente 5 objetivos de política econômica. O governo precisa proporcionar um ambiente ou condições para que haja crescimento do PIB, da produção do país, gerar um ambiente de alto nível de emprego, que as pessoas que desejam trabalhar consigam o emprego e aí consigam renda para realizar seus gastos. Isso é muito importante para a geração de riqueza. Terceiro objetivo, o governo deve buscar estabilidade de preços, que é o controle da inflação, fazer políticas para evitar o aumento excessivo de preços.
o aumento de preços compromete a qualidade de vida das pessoas. Distribuir renda é um outro objetivo de política econômica. E é interessante, porque para todos os 5 objetivos aqui, vão ter governos que vão fazer políticas efetivas de distribuição de renda, dando dinheiro mesmo, outros vão fazer uma política de distribuição de renda de maneira indireta, gerando mais emprego. É aquela questão da interferência do governo. Uns vão interferir diretamente, outros vão deixar mais a condução do próprio mercado, interferir em momentos pontuais. E o 5º objetivo de política econômica é gerar um equilíbrio das contas externas, das relações comerciais, financeiras do Brasil com outros países. Então, são esses 5 objetivos. Nós vamos ver, na sequência, algumas variáveis importantes que nós vamos considerar, algumas nós já até falamos na aula anterior, e mais para o final da aula nós vamos fazer as primeiras simulações de política econômica. Então, vamos lá. Para as variáveis que nós vamos trabalhar na sequência. Ali em verde está o símbolo da variável, que normalmente é usada nos livros de economia. Essas notações, essas letras, são padronizadas para facilitar a identificação de cada uma das variáveis, e o uso dessas letras é para facilitar a explicação, o entendimento das simulações na sequência, para a gente não ter que ficar escrevendo toda vez produção, consumo, enfim, demanda por moeda, ter que escrever o nome da variável. Então, a gente usa o símbolo, uma letra, para facilitar esse entendimento. Então, é obrigatório gravar a letra? Não, não é obrigatório, mas facilita a comunicação. Se você está querendo explicar através de um esquema, de uma apresentação visual para outra pessoa, facilita essa comunicação se todos adotarem os mesmos códigos, tá bom? E pode haver diferença do código de um livro escrito em inglês para um livro em português, às vezes ao fazer a tradução para o português, o autor usa outra letra. Eu vou, na sequência, usar as letras, os símbolos, mas sempre voltando, explicando o que é cada uma dessas letras, tá bom? Mas eu vou ler com vocês agora nesse slide e vou parar um pouquinho em algumas delas para explicar com mais detalhes. E na sequência a gente sempre vai usar o símbolo, a anotação para facilitar a explicação. Então nós vamos chamar de Y a produção agregada do país. Seria uma informação referente ao PIB do país. Então, a produção. Se a gente lembrar lá daquele fluxo circular da renda que nós vimos lá no comecinho da microeconomia, considerando a realidade das empresas, aquele mesmo fluxo circular da renda se aplica na macroeconomia. Porque de um lado vai circular bens e serviços, ou seja, produção, no lado contrário vai circular renda. Lembra? A empresa contrata um fator de produção, paga renda para as famílias usam o dinheiro para comprar a produção das empresas, e esses fluxos se complementam, fluxo real, fluxo monetário. Na macroeconomia é a mesma coisa, só que agora de maneira agregada. Então, tudo que vai ser produzido no país, vou chamar ali de PIB, usar a letra Y, também vai ser a renda agregada desse país. Então, é muito comum usar o Y também para variável renda, porque por trás está a ideia do fluxo circular da renda. De um lado circula o dinheiro, do lado contrário circula bens e serviços. O C é o consumo das famílias, o quanto que as famílias gastam em bens e serviços para satisfazer suas necessidades. G, gastos do governo. Então, o governo realiza compras de material escolar, de alimentos, material de construção, contrata funcionários, os gastos para manutenção da estrutura de governo, nós vamos chamar aquilo ali de G. O I são os investimentos, e aqui é importante eu fazer uma pausa para explicar melhor o que eu estou chamando de investimentos. A gente pode se confundir
usar a palavra investimentos pensando em uma aplicação do mercado financeiro, porque a gente usa a mesma palavra investimentos. Então, o indivíduo pega o dinheiro e compra ações, está fazendo um investimento, compra um título de renda fixa, está fazendo um investimento. A gente usa a palavra investimento. Mas aqui na macroeconomia, o que nós vamos considerar como investimento é o recurso que é aplicado na compra de equipamentos para as empresas, maquinário, a ampliação da empresa, investimento em infraestrutura, a construção de um imóvel, é o investimento naquilo que vai gerar mais capital, um acréscimo de capital para a empresa ou mesmo para o indivíduo. Está gerando riqueza, um novo investimento, no sentido de que o recurso vai ser usado na aplicação de equipamentos, de infraestrutura, de estruturas de imóveis, que isso vai permitir a geração de riqueza, vai contribuir para o aumento do PIB, da produção do país. Então, as palavras são as mesmas, mas quando eu falar investimentos aqui em macroeconomia, eu estou pensando neste investimento em novas infraestruturas, não naquele investimento no mercado financeiro, tá bom? Próxima variável ali, o X, são as exportações, o que o Brasil vende para o exterior, o que está saindo do Brasil para o exterior. Então, é uma variável ali muito comum, às vezes a gente ouve bastante falar de exportações e importações, mas para quem nunca leu nada sobre isso, está tendo o primeiro contato, pode ter alguma confusão. Então, exportação. O Brasil exporta soja, café, minério, laranja, carne, está vendendo para o exterior. E o Brasil importa, está comprando do exterior produtos químicos, máquinas, tecnologia, carros, computadores, videogames, remédios. Está comprando do exterior, está importando. Nós vamos usar a letra M para a importação. Nós vamos usar a letra E para a taxa de câmbio, que é o preço da moeda estrangeira na moeda nacional, é a relação de troca entre as moedas, a taxa de câmbio. T vão ser os tributos, né, os impostos, a carga tributária do país, é o T. L vai ser o nível geral de emprego da economia, e o L ali vem de labor, né, do trabalho, é o emprego, então L é o emprego. Na segunda coluna, o YD é a renda disponível. Acontece com vocês, e acontece comigo também, a gente recebe a nossa renda mensal, anual. Parte dessa renda a gente é obrigado a pagar impostos. Então, o que sobra depois que a gente paga os impostos, eu vou chamar ali de renda disponível. YD é o que sobra para o indivíduo depois que ele paga os impostos. Seria a renda disponível livre para ele gastar, né? Sem a obrigação dos impostos. Já teria pago os impostos. O R, nós vamos chamar de juros, a taxa de juros, a taxa básica da economia, a taxa Selic, determinada lá pelo Banco Central, vai ser o R ali, os juros. O cifrão é a quantidade de moeda que está circulando na economia. O cifrão D é a demanda por moeda. Na sequência aqui dos slides, nós vamos falar um pouquinho sobre características da moeda. DC são depósitos compulsórios. Eu vou explicar em um slide exclusivo ali para o que são depósitos compulsórios. Basicamente, uma parte dos depósitos que os bancos recebem, eles têm que guardar no Banco Central. Isso é depósito compulsório. TP são os títulos públicos. Então, o governo, para se financiar, ele pode emitir moeda, aumentar os impostos ou cobrar impostos e pode vender títulos públicos da sua dívida. Então, as pessoas emprestam dinheiro para o governo comprando títulos públicos. O símbolo π, ali a letra grega
I, nós vamos chamar de inflação, que é o aumento do nível de preços dos produtos, dos serviços. E BP, o balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos? É uma estrutura contábil de registro das transações de um país com outro país. Isso é lançado nesse documento, balanço de pagamentos. Essas variáveis todas que estão aí, nós não vamos vê-las todas nessa aula. Na sequência, a gente vai voltar nesse slide para ir relembrando as variáveis. Como eu disse, são várias políticas, são vários objetivos econômicos, e vocês vão perceber que vão existir diversas combinações, né, para chegar lá naqueles objetivos. Então, são muitas variáveis, a gente vai voltando aos poucos e relembrando o que cada uma delas está demonstrando. Como eu disse, eu vou explicar neste slide aqui o que são depósitos compulsórios e um efeito muito interessante que os bancos fazem com relação ao dinheiro. Os bancos comerciais, eles têm a capacidade de multiplicar a quantidade de dinheiro existente na economia. De tudo que os bancos recebem de depósitos à vista, eles são obrigados a guardar, a tirar de circulação, guardar lá no Banco Central uma porcentagem. Porque, imagina, a gente vai guardando dinheiro no banco e o banco pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas. Se todo mundo, cliente de um banco, se todos os clientes de um banco forem ao mesmo tempo no banco sacar o dinheiro, não vai existir dinheiro para todo mundo, porque o banco emprestou para outras pessoas. Então, para evitar uma quebradeira geral nos bancos, por causa desse risco de uma corrida aos bancos em busca de saques, o Banco Central criou uma reserva de valores formada por esses depósitos compulsórios. E o governo usa esse mecanismo dos depósitos compulsórios para fazer política econômica, tá? Não a política partidária, para fazer política econômica. Eu vou explicar o que são os depósitos compulsórios aqui primeiro, de tantas variáveis que nós vimos ali atrás, eu vou explicar com mais detalhes depósitos compulsórios, porque lá na frente nós vamos ver como que o governo usa esse dispositivo para fazer política econômica. Então, vou dar um exemplo, e vamos supor que o John Snow tenha R$100. E o John Snow pegou esses R$100 e guardou lá no Itaú, R$100, depositou no Itaú R$100. E vamos supor, neste exemplo, para facilitar as contas, que os depósitos compulsórios sejam de 25% dos depósitos bancários. Então, o Itaú tem R$100 do John Snow, ele tem que tirar 25% e guardar no Banco Central, que vai dar R$25. Os R$75 que sobra para o Itaú, ele vai emprestar para outras pessoas. E aí o Itaú vai pegar R$75 e vai emprestar ali para o Samuel Tarly. Samuel Tarly pega emprestado R$75 com o Itaú. Aí o Samuel Tarly gasta parte desse dinheiro. Vamos supor que ele gaste R$30 no mercado comprando coisas. E ele pega o restante, R$45, e deposita lá no Santander. O Santander tem que guardar 25% lá no Banco Central, nos depósitos compulsórios. Então, ele vai pegar 25% de R$45, vai dar R$11,25. O que sobrar, o Santander vai fazer dinheiro com ele, vai emprestar para outra pessoa. Ele vai emprestar ali R$33,75 para Sansa Stark. Estão reparando o que está acontecendo? Os R$100 do John Snow já passaram para o Samuel Tarly, que já passou para a Sansa Stark, e assim vão acontecendo as transações
financeiras, os depósitos e empréstimos no setor bancário. Aí a Sansa Stark vai gastar esse dinheiro. Vai gastar R$ 3,75 comprando coisas para ela. E vai depositar lá no Bradesco R$ 30. O Bradesco vai fazer a mesma coisa. Né? Os bancos vivem disso, de pegar os depósitos, emprestar para outras pessoas, cobrar um juros maior do que eles pagam pelos depósitos. Né? Aí o Bradesco vai guardar os 25%, vai guardar R$ 7,50 lá no Banco Central, e vai emprestar R$ 22,50 para o Tyrion Lannister ali. Aí o Tyrion vai gastar R$ 2,50, vai pegar R$ 20, vai depositar no Sicoob. Vamos acelerar aqui o exemplo para a gente chegar lá na conclusão final. Sicoob guarda os 25%, guarda R$ 5,00, empresta R$ 15 para Daenerys Targaryen. A Daenerys pega os R$ 15, gasta R$ 5,00, deposita R$ 10 na caixa. Olha o que aconteceu neste mercado, nesse exemplo do mercado financeiro aqui. No final, ainda a Caixa tem que guardar 25%, vai guardar R$ 2,50 no Banco Central. No final, o valor inicial era de R$ 100. Só que agora a gente tem 205 depositado nos bancos, que é o 100 do Jon Snow, 45 do Samuel, 30 da Sansa, 20 do Tyrion e 10 da Daenerys. Olha o efeito multiplicador de R$ 100, já tem obrigações de R$ 205 nos bancos. O valor em depósito compulsório, R$ 51,25. E o valor em circulação, que está no mercado, que as lojas vão receber esse dinheiro, também vão fazer depósito, também vai ter um efeito multiplicador, vão pagar salários, um efeito multiplicador do dinheiro. R$ 41,25 está em circulação. Se, aqui no exemplo eu coloquei bancos diferentes, mas se todos os clientes do Itaú, do Santander, do Bradesco, da Caixa, do Sicoob, fossem ao mesmo tempo sacar o dinheiro, não ia ter. Porque o Bradesco, por exemplo, pegou os R$ 30 e passou para frente. Quando a Sansa for lá no Bradesco, o Bradesco não vai ter o dinheiro dela. Isso eu estou pensando assim, né? Se todo mundo fosse ao mesmo tempo. É claro que a probabilidade de todo mundo ir ao mesmo tempo sacar o dinheiro é muito baixa. Por isso que os bancos fazem esse negócio. Eles têm uma margem de segurança ali para poder emprestar. Agora, num momento de crise, de uma troca abrupta de governo, de um momento de guerra, as pessoas ficam com medo e correm aos bancos para sacar dinheiro. Então, podem causar uma insolvência nos bancos. Os bancos correm risco de quebrar. Então, esse depósito compulsório acumulado lá no Banco Central serve para socorro dos bancos comerciais em caso de insolvência. Aí o banco tem que ir lá pegar dinheiro emprestado com o Banco Central e fazer a sua compensação, resolver seu problema interno ali. Agora, imagina, se esse depósito compulsório, ao invés de 25%, fosse 10% de depósito compulsório, os bancos comerciais teriam mais gás, mais poder para fazer mais negócios, sobraria mais dinheiro para os bancos comerciais. Né? Se a exigência de guardar dinheiro no Banco Central diminuiu, sobra mais dinheiro para os bancos comercializarem. E aí o efeito multiplicador seria maior ainda. Estão entendendo? Ó? Então, se o governo quer gerar um efeito multiplicador da moeda, ele diminui o depósito compulsório. É política econômica. E aí sobra mais dinheiro para circulação. Aí, se o governo quer tirar dinheiro de circulação, ele aumenta o depósito compulsório. Nós vamos ver mais para frente para que serve isso, né? Então, ter um banco é um dos melhores negócios, né, do Brasil. É o setor que mais lucra.
porque as taxas cobradas são muito elevadas e a diferença entre o que é cobrado do cliente e o que o banco paga para o cliente é muito grande. Os bancos acumulam esse lucro e todo trimestre, quando é divulgado os balanços dos bancos, né, eles sempre vêm batendo recordes nos seus lucros, que é um negócio muito rentável. Então, eu fiz essa explicação mais detalhada do depósito compulsório, porque é interessante e a gente vai precisar disso um pouquinho lá na frente. Vamos agora ver, então, quais são as políticas econômicas. Nós vamos ver três tipos de políticas econômicas que vão ser executadas para atingir os objetivos de política econômica. Crescimento econômico, estabilidade do preço, alto nível de emprego, distribuição de renda, equilíbrio das contas externas. Esses são os objetivos. Nós vamos ver agora os instrumentos para chegar nesses objetivos. O primeiro instrumento é a política fiscal. Política fiscal é toda a ação do governo referente aos gastos do governo e aos tributos do governo. Então, gastos do governo seriam uma despesa do governo, tributos ou impostos seriam uma receita do governo. Qualquer ação do governo no sentido de aumentar gastos, diminuir gastos, aumentar impostos, diminuir impostos, vamos chamar isso de política fiscal. Ele vai usar a política fiscal para chegar naqueles objetivos econômicos que nós vimos agora há pouco. Só que a política fiscal depende da aprovação do Congresso Nacional. Qualquer decisão do governo com relação a mudar o seu orçamento anual, ou fazer uma reforma tributária, mudar algum tipo de imposto, isso no nível federal vai depender do Congresso Nacional. Nos estados e nos municípios, vale a mesma coisa, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores. Então, não é tão simples realizar uma política fiscal, porque a margem de manobra do governo é muito restrita, porque depende da aprovação dos deputados e dos senadores, deles votarem um aumento de imposto, votarem uma isenção fiscal, votar o orçamento anual do governo. Então, o governo precisaria ter maioria no Congresso, Câmara e Senado para fazer a aprovação de uma política fiscal. E muitas vezes mudar a legislação, ainda mais se for no caso de uma emenda constitucional, não basta uma maioria simples no Congresso Nacional. Precisa de uma maioria qualificada, que é ter 3/5 dos votos nas duas casas. Não basta ter a metade mais um para aprovar uma lei comum. Se for uma emenda à Constituição, tem que votar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado e ter 3/5 dos votos. Então, a maioria qualificada não é tão simples. Neste governo atual, o governo Bolsonaro, por falta dessa articulação com o Congresso, ele foi aprovar o orçamento de 2021, que deveria ter sido aprovado no final de 2020, a aprovação deste orçamento foi feita agora, em meados de abril. Olha o atraso, mais de 5 meses de atraso, porque é votado no final do ano anterior. Precisa da aprovação do Congresso, então não é tão simples. Coloquei ali 2 exemplos de legislação com relação à política fiscal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela foi votada no ano 2000, lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Essa lei, ela visa coibir os gastos excessivos da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, e ter um controle desses gastos. O que era muito comum antigamente no Brasil? No último ano de mandato, né,
Os prefeitos, governadores e, em alguns casos, até mesmo o presidente, realizavam gastos excessivos para conseguir a reeleição. Ou, muitas vezes, para deixar o caixa, ou do estado ou do município, quebrado, o próximo governo. Isso causava muitos problemas administrativos nas gestões a cada 4 anos. Então, a lei de responsabilidade fiscal impede alguns gastos excessivos no último ano daquela gestão, para evitar justamente isso. O gasto excessivo com contratação de pessoal, há porcentagens específicas para contratação de pessoal, os gastos com folhas de pagamento para estados, para municípios. Então, a lei de responsabilidade fiscal foi muito importante para gerar um compromisso maior no cumprimento do orçamento e evitar gastos desnecessários. Outro ponto interessante da lei de responsabilidade fiscal é que, para se gerar uma nova despesa, tem que se detalhar de onde é a receita, de onde está vindo o dinheiro para se criar uma nova despesa. Quando nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, lá em começou ali em 2015, 2016, depois, ela foi acusada de um crime chamado de pedaladas fiscais. Lembram, né? As pedaladas fiscais, a gente ouvia isso direto nos jornais. As pedaladas fiscais eram o seguinte: o governo federal usava os bancos públicos para emprestar dinheiro e o governo realizar seus programas sociais. Então, no ano ali de 2014, 2015, e um pedacinho ainda de 2016, o governo tomava empréstimos da Caixa Econômica e deixava para devolver esse dinheiro quase que no último dia do ano, para, em termos contábeis, ficar 0-0. Pegou o dinheiro, mas devolveu. Só que isso fere o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha o que diz o artigo 36, vou ler para vocês. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Então, não pode usar o banco público como uma espécie de caixa do governo, porque ele estaria realizando gastos excessivos fora do orçamento. Então, foi também por isso que a presidente sofreu o impeachment, um crime de responsabilidade fiscal. Então, essa lei pegou no Brasil e ela é muito respeitada e muito fiscalizado isso. Porque se o governo quebra, começa a gastar além do que ele arrecada, e isso é muito comum no Brasil, a maioria dos períodos a gente tem déficit mesmo, isso vai gerar, claro, uma dívida, o pagamento de juros, o governo depois tem que aumentar imposto, depois tem que emitir moeda, isso pode gerar inflação ao longo prazo. Então, tem que ser levado a sério. Um outro exemplo que eu queria dar de legislação dentro ali da política fiscal é o teto de gastos, que foi votado lá em 2016, no governo Temer. Fruto das políticas fiscais do governo Lula e do governo Dilma, de excesso de gastos, uma política fiscal muito expansionista, muito frouxa, de aumento de gastos, isso gerou um déficit público muito elevado ali em 2015 e 2016. E como a Previdência ocupa um espaço muito grande no orçamento público, o pagamento das aposentadorias, a projeção dos economistas, dos técnicos do Tesouro Nacional, da CGU, que é a Controladoria Geral da União, a projeção era que esse orçamento nacional iria quebrar em poucos anos, não ia ter dinheiro nem para pagar as aposentadorias. Então, foi votada uma emenda à Constituição, então o teto de gastos não é uma lei simples, igual a lei de responsabilidade fiscal, que precisaria de ter
metade mais um dos votos, não. O teto de gastos foi uma emenda à Constituição. E ele limita os gastos do governo ao valor do orçamento do ano anterior, mais a inflação do período. Então, o orçamento ele é reajustado apenas pela inflação. Então, ele não permite gastos extras, um inchaço desse orçamento de um ano para o outro. Então, no longo prazo, se a receita for aumentando num patamar ou numa velocidade maior do que a inflação, enquanto que os gastos estão limitados na inflação, então a receita vai aumentar e os gastos vão estar limitados a esse teto. Qual que é o teto? A inflação, o aumento da inflação. Então, no longo prazo, esse déficit, esse saldo negativo, né, entre receita e despesa, vai diminuindo. Essa era a ideia. E o teto de gastos só faria sentido se houvesse uma reforma da Previdência para diminuir os gastos com a Previdência, que também foi feito nos primeiros meses do governo Bolsonaro, né, a reforma da Previdência. Só que agora, no período de crise, por causa da pandemia, desde o ano passado, há esse debate. Será que esse teto de gastos foi favorável? Ele está impedindo o governo de fazer políticas para tirar a economia da crise mais rápido? Então, esse debate, vez ou outra, volta à discussão se deve ou não romper o teto de gastos, né? Nós vamos ver nos próximos meses esse debate aparecendo de novo, ainda mais quando chegar perto da eleição. Não duvido que os legisladores lá no Congresso Nacional votem para acabar com o teto de gastos, por causa que a pressão pelos gastos é tão grande, né? Vai chegar. E outra coisa interessante do teto de gastos, já que não pode aumentar os gastos, se o governo precisar aumentar gastos em uma área, ele tem que tirar recursos de outra área. Tem que aumentar gastos com auxílio emergencial, então tem que tirar dinheiro de outra conta. Não pode haver um aumento de gastos. Então, isso é política fiscal. Qualquer ação do governo para gastos e tributos. A outra política é a política monetária. Aí é qualquer ação do governo em relação à taxa de juros, que é o R, aos depósitos compulsórios, à emissão de moeda, a quantidade de moeda em circulação, aos títulos públicos, o governo vai decidir vender mais ou menos títulos públicos, angariar recursos, né, com a sociedade através da venda de títulos públicos. Todas essas ações são referentes à política monetária. E aí, quem faz a política monetária, aí é o próprio governo, não depende de aprovação do Congresso Nacional. Então, o governo utiliza o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN. O Conselho Monetário Nacional ele é formado pelo ministro da Economia, o presidente do Banco Central, e ela vai ser executada pelo Banco Central. As decisões do Conselho Monetário Nacional vão ser executadas pelo Banco Central. Então, não depende de uma aprovação de lei. Então, o governo pode aumentar e reduzir juros? Pode, não depende do Congresso. Pode aumentar depósito compulsório? Pode, não depende do Congresso. Então, é mais rápido. O tempo entre a identificação do problema e a execução de alguma política, ele é menor. Então, a gente chama isso de hiato interno. Hiato interno, a diferença entre... identificou um problema econômico, tem que fazer alguma política para resolver. Esse tempo é o hiato interno. Na política monetária, esse hiato interno, ele é menor do que na política fiscal. Na política fiscal, identificou um problema, pandemia, necessidade de ficar em casa, diminuição da renda, esse é o problema. Tem que fazer uma política econômica para resolver esse problema. Então, vamos dar um auxílio emergencial. Então, é uma política fiscal de aumento de gastos, né? Olha lá, política fiscal de aumento de gastos. Só que esse tempo entre a identificação do problema e a votação do auxílio emergencial demora meses.
que o governo tem que articular com a base partidária, o centrão, os partidos de oposição, aí o governo sugere um valor, eles querem outro valor. Então, o hiato interno entre o problema e a aplicação da política econômica, lá na política fiscal é maior do que na política monetária. Só que depois que implementou aqui a política monetária, para ela começar a dar resultado na prática, que seria o hiato externo, seria a diferença entre a implementação da política e o impacto dessa política lá no mundo real, nas nossas vidas, aí vai demorar. Esse hiato externo é maior. Então, quando o governo altera a taxa de juros, até todos os agentes se adaptarem a essa nova taxa de juros, vai demorar 3, 4, às vezes 6 meses. Demora. Agora, lá na política fiscal, o hiato externo é menor. Porque uma vez que votou a lei, deu o auxílio emergencial, aí é questão de semanas para as pessoas receberem. Então, votou a lei, aumentou o imposto. É questão de meses, de alguns poucos meses, é só o prazo da lei entrar em vigor que o imposto já vai estar valendo. Então, é o contrário da política monetária. Então, a política monetária, ela não depende do Congresso, mas quer dizer que não tem interferência política? Não, tem interferência política. Por quê? O presidente do Banco Central é indicado pelo presidente nacional, presidente da República. O Conselho Monetário Nacional é formado por indicados do presidente da República. Então, acaba tendo interferência política também. Recentemente foi votada uma lei para garantir a independência do Banco Central. Então, agora, o presidente do Banco Central ele vai ter um mandato fixo de anos para ele ficar no cargo. Ele não corre risco de ser trocado por causa de política, né, política partidária. Isso garante a independência a ele tomar decisões mais técnicas sem a pressão política. Tá bom? Nos exemplos ali de políticas econômicas monetárias do governo, a emissão de moeda, né? O governo tem esse poder de emitir mais moeda, colocar mais moeda em circulação. O que é a moeda? É um meio de troca, facilitador das trocas. Quanto mais transações são feitas, mais se precisa de moeda para intermediar essas trocas. Então, o governo normalmente vai emitindo mais moeda, seguindo uma lógica do aumento do PIB. Aumentou o PIB, aumentou as transações, vai ter mais moeda para intermediar essas transações. E também pelo próprio desgaste natural das cédulas, das pratinhas, né, das moedas, que vão se perdendo, tem que repor este volume de cédulas. Mas que isso também está diminuindo cada vez mais, né, porque os meios eletrônicos de transações, de pagamentos, não tem mais tanta necessidade de carregar cédulas na carteira. Então, a necessidade de emitir moeda para repor cédulas estragadas está diminuindo, não é? Agora, o que faz o real ser uma moeda? O real ele é um meio de troca. As pessoas aceitam trocar reais por produtos. Outra característica, o real é um meio de conta. Nós fazemos contas, somamos o nosso patrimônio, a nossa renda, a riqueza em reais. Eu não somo carro com casa, com computador. Somo essas coisas em um meio de conta, que é o real. E o real, ele é um meio de riqueza. As pessoas enriquecem em reais, acumulam patrimônio em reais. É um meio de troca, meio de conta e um meio de uma reserva de riqueza, melhor dizendo. Isso vale para o dólar, vale para o euro, vale para qualquer outra moeda. Agora, por que o dólar é mais forte? Porque as pessoas topam mais trocar coisas por dólar, confiam mais no dólar do que no real, do que no peso argentino. Então, confere àquela moeda maior credibilidade, ela é mais aceita, ela é mais forte.
tá? E tem mais acúmulo de riqueza, né, ao longo da história em dólar. Então, não é qualquer coisa que pode ser usado como moeda. E no Brasil mesmo é até proibido a circulação de dólar para pagamento de coisas, de produtos. A moeda oficial é o real. E ela tem que ter essas 3 características que eu citei para vocês. Ser meio de conta, de troca e reserva de riqueza. E o governo também não pode ficar emitindo muita moeda para pagar seus gastos, que isso vai gerar um aumento de preços. Se toda a sociedade percebe que tem mais dinheiro circulando, o que vai acontecer com os preços? Vai subir. Não foi o que aconteceu ano passado com o auxílio emergencial? As coisas foram ficando mais caras porque havia uma maior quantidade de moeda em circulação. E eu quero falar também ainda sobre uma outra variável ali da política monetária, que é a Selic, a taxa de juros básica da economia. Nós já falamos um pouco sobre ela em outras aulas, mas deixa eu explicar melhor o que é a Selic. Selic significa Serviço Especial de Liquidação e Custódia. Quando a gente vai pagar um boleto num banco, imagina que a gente faz uma compra na internet, que a empresa emitiu um boleto do Bradesco. Só que a nossa conta, vamos supor, é do Banco Inter. Eu vou pagar aquele boleto do Bradesco aqui no Banco Inter. Ou então um empresário que recebe ainda cheques dos seus clientes, cheque de vários bancos, e ele vai depositar aqueles cheques lá no Itaú. Então, imagina, tem dinheiro, nos 2 exemplos que eu dei, tem dinheiro de um banco no outro. E mesmo os bancos que emprestam uns para os outros. Então, vai chegar no final do dia, tem que haver uma compensação bancária. O dinheiro que é de um banco vai para o outro, e até zerar todas as contas entre os bancos. Só que é claro que um banco, não, imagina na nossa realidade de Governador Valadares, que o gerente do banco Sicoob termina o dia, atravessa a rua com o dinheiro e vai dar a parte lá para o Banco do Brasil. Aí ele vai lá para o final da Avenida Minas Gerais, vai levar o dinheiro do... Aí, mas não é assim. Não é que no final do dia cada um vai passar o dinheiro para o outro assim. Eles nem vão fazer as transferências de dinheiro. Eles vão negociar entre eles títulos públicos. E a taxa que vai remunerar esses títulos em termos de compensação bancária é essa taxa Selic. É essa taxa de custódia do dinheiro de um banco para outro. Quem determina essa taxa é o Banco Central. A cada 45 dias, os diretores do Banco Central se reúnem e determinam qual vai ser a taxa Selic. E aí, toda a sequência, toda a cadeia financeira vai se basear nessa taxa. A taxa de empréstimo bancário, os financiamentos habitacionais, os consórcios, cartão de crédito, cheque especial, tudo referência a essa taxa Selic. Hoje essa taxa está em 2,75% ao ano. Então, daqui a alguns dias, o Banco Central vai se reunir de novo, vai analisar o cenário econômico e vai tomar a decisão se vai aumentar ou se vai diminuir a Selic. Então, isso é política monetária. Nós vamos ver na sequência a aplicação dessa política. Vamos em frente, estamos quase terminando. Nós vamos ver ainda também política cambial e política comercial, que estão relacionadas. Na política cambial vai ser determinado a taxa de câmbio. Nós temos basicamente 3 tipos de taxa de câmbio. Um câmbio fixo, o governo determina o valor da taxa de câmbio e se esforça para manter essa taxa fixa. Isso foi muito comum na década de 90, ali próximo à implementação do Plano Real, em 94, o câmbio era fixo. Nós temos o câmbio flutuante, que aí a cotação vai variar todos os dias, vai depender da oferta e da demanda por dólar. Entrou muito dólar no país, a cotação cai. Saiu muito dólar do país, a cotação sobe. Câmbio flutuante. E temos ainda também o câmbio flutuante sujo, que ele é um câmbio flutuante, mas o governo
estabelece um teto e um piso para este câmbio. Então, o governo vai monitorando essa taxa de câmbio. Quando ele julga necessário, ele interfere. Então, se a cotação começa a subir demais, ele pega das reservas cambiais que o governo tem e vende dólar para a cotação cair. No contrário, se a cotação cair demais, ele entra comprando dólar para a cotação subir. Mas nós vamos falar de política cambial e câmbio, os tipos de câmbio, política comercial também. Nós temos uma aula específica para falar do setor externo. Balança comercial é a diferença entre exportação e importação entre dois países, né? Do Brasil com a Argentina, do Brasil com os Estados Unidos. E aí a gente pode ter um superávit comercial, se esse saldo for positivo, ou um déficit comercial, se esse saldo é negativo. Mas, como eu disse, nós vamos ter uma aula específica para falar disso mais à frente. Então, nós vimos os instrumentos: política fiscal, monetária, política cambial e política comercial. Vamos agora, então, fazer as simulações. Para a gente fazer as simulações, hoje eu vou fazer duas com vocês. Preciso definir com vocês aqui o que é PIB, Produto Interno Bruto. É a soma monetária, a expressão monetária, ou seja, eu vou representar isso em termos monetários de toda a produção de uma sociedade em um determinado período de tempo. Geralmente é um ano. No Brasil, quem calcula o PIB é o IBGE. Aí o IBGE divulga o valor do PIB a cada 3 meses. Então, tudo que é produzido, que vai para a venda final, é o produto final para venda, isso é somado em reais, chega-se no valor do PIB. Então, quando a gente tem um PIB de 2020, 7,4 trilhões de reais, está somando ali todos os tipos de produtos. O que não vai entrar no cálculo do PIB? Aquilo que não está no setor formal do mercado, da sociedade. O setor informal, camelôs, alguma diarista que não é registrado ainda, alguém que faz docinho para vender, faz um artesanato, não vai entrar no cálculo do PIB, porque não está registrado. Não vai entrar no cálculo do PIB a riqueza gerada por atividades ilícitas, que geram muita riqueza, mas está à margem, né, da lei, não vai entrar no cálculo do PIB. Por isso que muitas quadrilhas fazem lavagem de dinheiro, para fazer que aquele dinheiro ilegal pareça legal, ele vai abrir uma empresa de fachada para limpar aquele dinheiro, e aí ele vai entrar no cálculo do PIB, mas por causa dessa empresa de fachada, né? Fazer parte dessa rede criminosa. Mas um sequestro de pessoas gera riqueza? Gera. Tráfico de drogas gera muita riqueza, mas não vai entrar no cálculo do PIB. O que também não vai entrar no cálculo do PIB? A comercialização de produtos usados. Você tem lá um forno micro-ondas, coloca lá na OLX para vender. Aí você vende o forno micro-ondas lá na plataforma. Não vai entrar no cálculo do PIB, porque ele já foi um produto contabilizado em anos anteriores, quando ele foi produzido. Tá? Se a gente pensar pela ótica do fluxo circular da renda, tudo que é produzido vai ter um fim, vai ter um destino. Então, o Y, que é o PIB, ele vai ou para consumo das famílias, ou para gastos do governo, ou para investimentos das empresas em infraestrutura, lembra? Investimento em capital. Ou para a balança comercial, exportação menos importação. Então, nós vamos ter essa expressão matemática do PIB. Consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo, mais exportação, menos importação. Por que menos importação? Porque essa importação vai ser contabilizada no PIB do outro país. Se eu estou usando o dinheiro para comprar um carro francês, vou importar um carro sul-coreano, esse dinheiro vai contribuir para o PIB lá da outra nação. Eu vou descontar
esse dinheiro ali. E mais, que esse dinheiro da importação ele já está sendo contabilizado nos outros destinos. Então, quando uma família, imagina uma família, pega o dinheiro e compra um produto importado, eu não poderia registrar essa transação tanto no consumo da família, somando, e somando na importação. Eu estaria contando duas vezes. Então, quando uma família faz uma importação, eu vou registrar positivo ali no consumo das famílias, mas vou debitar lá na importação. A importação está gerando riqueza no outro país. Então, nós vamos pegar essa expressão e vamos fazer as simulações agora com ela. Nós temos 5 objetivos, 4 políticas. Dentro de cada política temos algumas variáveis. E essas variáveis podem se movimentar para cima ou para baixo. São muitos cenários que a gente pode ter. São muitas simulações. Eu vou mostrar algumas aqui. Todas que eu mostrar, vocês podem fazê-las no sentido contrário. Todas as setas vão mudar de lugar. Se está subindo, se você fizer o contrário, vai estar caindo. Tá? Não dá para mostrar uma por uma todas. As que tiverem o efeito contrário, é só fazer a simulação contrária também. Então, nós temos, né, a expressão do PIB. E a primeira simulação que a gente vai fazer é o primeiro objetivo de política econômica. Crescimento econômico. Vou fazer a primeira simulação, crescimento econômico, através de uma política fiscal. E eu quero fazer isso através de um aumento do gasto do governo. Olha a sequência. Aumenta o gasto do governo, aumenta a quantidade de moeda em circulação da economia, porque o governo está gastando mais, pagando mais salários, abrindo mais concurso, construindo hidrelétricas, reformando rodovias. O governo está gastando. Então, injeta mais dinheiro na economia. Isso estimula o consumo das famílias e o investimento das empresas. Vai levar lá no final o aumento do PIB. Então, isso é uma política fiscal para gerar crescimento econômico através dos gastos do governo. Eu chamo isso de política fiscal expansionista, de expansão da economia, através do aumento de gastos do governo. Então, em curto prazo, essa política dá resultado. Isso é uma política keynesiana. No curto prazo, se a economia estiver em crise, o governo poderia aumentar os seus gastos para chegar lá no crescimento econômico. Agora, ele pode chegar lá naquele crescimento econômico reduzindo tributos, diminuindo os impostos. Vai diminuir o custo de produção, vai estimular o consumo e o investimento, vai aumentar o PIB. Política fiscal expansionista. Qual que é a crítica a esse tipo de política? Vai gerar um déficit fiscal. Então, mesmo quem se beneficiar de mais emprego e mais PIB aqui no curto prazo, não pode ficar totalmente satisfeito, porque na sequência temporal ele vai ter que pagar mais imposto, vai ter que cobrir esse déficit gerado pela política fiscal expansionista. É o que nós vivemos na transição do governo Dilma para o governo Temer e ainda no início do governo Bolsonaro. Um déficit fiscal muito elevado. Então, as famílias viveram um período de abundância ali no meados do governo PT, uma euforia, um crescimento da classe média, uma melhoria na qualidade de vida, porque o governo fazia política fiscal expansionista. Vários programas sociais, elevados gastos. No governo Dilma, houve uma política de isenção fiscal, política fiscal expansionista. Só que uma hora essa conta tem que ser paga. E é o que nós estamos vivendo de 2016 até hoje. Um déficit fiscal muito elevado. O governo não tem muito o que fazer com o seu orçamento. Por isso que foi tão importante a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos. Então, o teto de gastos, ele limita a política fiscal. É uma lei para limitar o aumento de gastos do governo.
Então, esse foi o primeiro exemplo. Agora, o governo pode... vou mostrar alguns exemplos de notícias de política fiscal ao longo aí do tempo. São algumas notícias mais recentes, outras mais antigas, mas é de 2019. Agricultores ganham corte de 40 bilhões em imposto e afetam caixa de estados. Então, a política fiscal expansionista, de redução de tributos. Então, para os agricultores, foi muito bom, né, essa notícia de 2019. Mas a notícia vai dizer que esse corte do ICMS vai pressionar o caixa dos estados. O imposto de circulação de mercadorias, né, o ICMS, ele é um imposto estadual. Se há uma isenção de ICMS, isso vai afetar o caixa dos estados. Mas esse é um exemplo de política fiscal de redução de tributos. Olha outro exemplo. Isso aqui é de 2017. O governo vai aumentar impostos nessa quinta. O aumento deverá ser no PIS/COFINS, incidente sobre os combustíveis. E era governo Temer. Então, política fiscal de aumento de imposto. Ia causar o efeito contrário da simulação que nós fizemos lá, né? Aumento de imposto, aumento de custos, menos consumo, ia afetar o PIB. Quando o resultado é contração do PIB, a gente chama de política fiscal contracionista. Tá? Quando vai gerar aumento do PIB, é a política expansionista. Vocês podem ver isso em alguma outra notícia, né? Agora, notícias sobre a despesa do governo, gasto do governo. Maio de 2019, governo bloqueará despesas se crédito suplementar de 248,9 bilhões não for aprovado. Então, logo no primeiro semestre do governo Bolsonaro, a gente tem que lembrar que o orçamento de cada ano é votado no ano anterior. Então, o orçamento que começou em 2019, não foi votado pela base governista do Bolsonaro, articulado pelos ministros do Bolsonaro, não. Foi votado ainda no governo Temer. Mesmo que lá no governo Temer foi feita a transição de governo, o pessoal, a equipe do Bolsonaro participou da transição, mas foi votado pelo Congresso anterior. Então, quando começa ali o primeiro semestre de 2019, o governo enfrenta muitas dificuldades de cumprir o teto de gastos, de conseguir liberação do Congresso Nacional para aumentar os gastos sem estourar o orçamento. Se o governo estoura o orçamento, passa a gastar mais do que está no orçamento, ele vai também incorrer num crime de responsabilidade fiscal, vai sofrer o impeachment se ele não tiver apoio político. Então, o governo tentou costurar com o Congresso um crédito suplementar de 248 bilhões de reais, para permitir ele gastar mais, porque pelo orçamento do ano anterior ele não conseguia cumprir. E aí o governo ameaçou o Congresso de bloquear as despesas se não fosse votado. E aí o governo conseguiu a aprovação, passar no Congresso e ter o crédito suplementar e não ter o crime de responsabilidade fiscal. Por que essa notícia aqui? Para mostrar que a política fiscal depende de aprovação do Congresso. Outro exemplo, coronavírus. Isso aqui é de março de 2020. Senado aprova projeto que prevê R$600 mensais a trabalhadores informais. Então, o Congresso, ali no caso o Senado, já tinha sido votado na Câmara, uma política fiscal de aumento de gastos do governo. Certo? 4 exemplos de notícias da simulação que a gente fez de política fiscal para gerar crescimento econômico. Agora, para finalizar, ainda gerando crescimento econômico, eu vou dar um exemplo agora de política monetária. O resultado final vai ser crescimento econômico, só que não vai ser por política fiscal agora, política monetária.
que o governo pode fazer? Mexer na taxa de juros da economia, na taxa Selic. Pode abaixar a taxa Selic. Que ele vai diminuir o custo dos empréstimos, o custo do dinheiro. Então, o indivíduo vai chegar numa loja de eletrodoméstico e vai ver as prestações mais baratas. Vai olhar o cartão de crédito e vai ver que o limite está mais barato. O cheque especial está mais barato. Ele vai consumir mais. O empresário vai ver que os juros estão baixos e vai comprar um caminhão novo, vai financiar um maquinário. Ele reduz taxa de juros, estimula a economia, gera aumento do PIB. Política monetária expansionista. É a política que o governo talvez mais use, que não depende do Congresso, e ele faz isso pelo Banco Central. Ele monitora a economia, a conjuntura econômica, as variáveis estão num patamar razoável e vai ajustando a taxa de juros. Outro exemplo, depósito compulsório. Se o governo diminuir os depósitos compulsórios, ele libera mais dinheiro para os bancos emprestarem, vai aumentar os empréstimos. Lembram? Os bancos não têm mais que guardar tanto no depósito compulsório. Compulsório significa obrigatório. Eu esqueci de falar lá no começo da aula. Compulsório é obrigatório. Então, diminui o DC ali, aumenta os empréstimos, vai ter mais dinheiro em circulação, vai aumentar o consumo, vai aumentar o investimento das empresas, vai aumentar o PIB. Política monetária expansionista. Depois vocês vão voltar nesses slides e faz a simulação contrária. E buscando notícias dessas simulações contrárias, vocês verem que vai ter o efeito que a gente está mostrando aqui, no caso aqui, vai influenciar o crescimento econômico. Né? Duas notícias aqui, olha. Essa notícia é de março de 2020. O Banco Central reduz juros pela sexta vez a 3,75 ao ano, o menor nível da história. A notícia era março de 2020. Na sequência de 2020, o Banco Central continuou abaixando juros, ele chegou a 2% ao ano. Então, é uma política monetária expansionista, para fazer com que a economia reaja. E a ideia era que ela saísse da crise. E o governo vinha reduzindo a taxa de juros desde o finalzinho do governo Temer, ou, na verdade, desde o início do governo Temer, há uma queda sequencial na taxa de juros, ela chegou a 2% ao ano. Na última reunião do Banco Central, eles aumentaram para 2,75%. Então, reverteu a política de queda da taxa de juros. Nós vamos ver nas aulas seguintes que o governo também pode usar a taxa de juros para controlar a inflação. Nós vamos ver que aí vai ter um conflito, né? Ele pode abaixar a taxa de juros para gerar crescimento econômico, mas talvez isso pode gerar inflação. Olha outra notícia. Isso aqui é fevereiro de 2020. O Banco Central altera regras do compulsório e mudanças podem injetar 135 bilhões na economia a partir de março. A matéria do G1 fala, os depósitos compulsórios são recursos que as instituições financeiras têm de depositar no Banco Central para que a quantidade de recursos no mercado seja controlada. É o que nós falamos agora há pouco. Então, lá no início do ano passado, já era o começo ali da pandemia, o Banco Central libera recursos para os bancos emprestarem para injetar mais dinheiro na economia. Aí ele diminui o depósito compulsório. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Conceitos muito importantes. Nós falamos das políticas econômicas do governo. Essas políticas econômicas são usadas para se atingir os objetivos de política econômica. E nós destacamos a política fiscal, monetária, cambial e comercial. E já começamos a fazer as primeiras simulações. Nós vimos o caso do crescimento econômico, política fiscal e política monetária. Nós vimos conceitos importantes do PIB,
de moeda, câmbio fixo, câmbio flutuante. Falamos também de algumas leis de responsabilidade fiscal e teto de gastos que foram criadas para dar mais controle ao orçamento, né, do governo federal. Então, essa foi a primeira aula de políticas econômicas. Na sequência, nós vamos ver, nesta mesma lógica da aula de hoje, as simulações sobre estabilidade de preços, distribuição de renda, alto nível de emprego e equilíbrio das contas externas. Vamos fazer as simulações das políticas para chegar nesses outros 4 objetivos de política econômica.